E aí, como a gente está reparando, todas essas versões dos 555, elas são feitas internamente com transistores bipolares, com BJTs. Com ali o advento dos anos 80 e mais ainda dos anos 90, em que nós começamos a ter CIs feitos com FETs, com transistores unipolares FETs, JFETs, MOSFETs, né? Nós passamos a ter também versões CMOS do 555, que é o circuito onde ele é internamente feito com transistores MOSFET ou JFET, dependendo aí do modelo. Dá para ver que a aparência é a mesma, mas a construção interna é feita ali com transistores FETs. E isso vai trazer algumas vantagens, muitas melhorias e uma outra desvantagem que nós vamos ver agora. Umas vantagens dos 555 CMOS são a primeira, e talvez uma das mais importantes, é que por ser feito com MOSFETs e não com transistores bipolares, as versões CMOS do 555 elas consomem muito menos energia. Então, nós podemos ver ali a comparação, alimentando um 555 bipolar TTL com 5 volts e outro 555 já CMOS, nós podemos ver que a versão CMOS ela consome 30 vezes menos, isso é aproximado, tá? Uma média, 30 vezes menos potência elétrica do que a versão bipolar. Outra vantagem é que nas versões CMOS as tensões de alimentação elas são menores em geral, já nós vamos ver os valores certinho. Depois nós podemos ver que as versões CMOS elas apresentam muito menos spikes, ou seja, picos de corrente. Aqui eu tenho um gráfico que eu tirei de um datasheet. E isso aqui nós podemos ver que as versões com transistores bipolares elas apresentam um pico de consumo de corrente toda vez que a saída é ligada. Então, uma saída do 55 está desligada, por exemplo, num oscilador, num pisca-pisca, num temporizador. Na hora que ele liga a saída, surge um alto consumo de corrente por muito pouco tempo, olha só, em nanosegundos. Mas ele dá esse spike, esse pico de corrente, que nas versões CMOS isso não acontece. Também nós temos aí outra vantagem das versões CMOS, é que elas conseguem trabalhar, conseguem gerar frequências mais altas, já vamos ver também. As versões com transistores bipolares, elas trabalham ali na casa dos kHz, se você for fazer um oscilador. Tipicamente ali você consegue trabalhar até 200, 300, 500 kHz, no máximo nas versões tradicionais, nas bipolares. E se você quiser fazer um oscilador com frequência mais alta, usando o 555, você vai ter que usar aí uma versão MOSFET, uma versão CMOS, que aí você consegue trabalhar, gerar osciladores que trabalham na casa de alguns megahertz. E, por fim, outra vantagem do CMOS é que eles podem trabalhar com tempos maiores. Então, o 555 bipolar, você consegue colocar tempos nele de até algumas horas. Na versão CMOS você consegue trabalhar com tempos um pouco maiores. Também, a última agora, temos aí que as versões CMOS elas são idênticas às versões tradicionais bipolares. Tanto que a pinagem e as tensões são compatíveis. Você tem lá um CI, um 555 bipolar, você tem outro do lado, um CMOS, e a pinagem é a mesma, as tensões são compatíveis também. Como desvantagem das versões CMOS, nós temos que a corrente de saída dessas versões são menores e o preço. O preço é mais elevado, em alguns casos pode ser 10 vezes mais caro, justamente por ela ter todas essas vantagens e pelo processo de fabricação, por usar transistores MOSFET, ser também mais caro. E aí, para finalizar, eu tenho aqui uma tabela que eu criei com alguns, isso é só alguns, modelos de 555. Aqui em azul, os bipolares, que são os mais tradicionais, os mais usados aí na eletrônica raiz. E aqui nós temos na parte de baixo os CMOS. Nós podemos comparar aqui os modelos de 555
quem é a empresa que fez o circuito, o projeto dele, as tensões de alimentação, a corrente máxima de saída. Já dá para ver que todos os modelos bipolares eles suportam 200 até 200 mA de corrente na saída, positivo e negativo, ou seja, tanto saindo do 555 quanto entrando. Temperatura de operação, isso varia também bastante, e a frequência máxima. Então aí vocês podem ver as diferenças. Eu vou destacar alguns modelos aqui. Por exemplo, o LM555, que é um dos mais clássicos, um dos mais tradicionais, ele tem a tensão de alimentação de 4,5 volts a 16 volts. E vejam que todos os modelos bipolares, praticamente todos, têm essa mesma tensão de alimentação, de 4,5 volts até 16 volts. A exceção são os modelos militares, os modelos, por exemplo, o SE555 e o UA555HM, são alguns, existem outros modelos militares que você consegue alimentar até 18 volts neles. Também podemos ver que a temperatura de operação dos modelos militares são mais elevadas, então você consegue trabalhar com extremos de temperatura, tanto de frio quanto de calor, maiores, e no resto não muda nada. A corrente máxima de saída é a mesma, a pinagem vai ser a mesma, o circuito interno vai ser o mesmo, a frequência máxima vai ser a mesma, então não muda praticamente nada de um 555 para o outro. Então, apesar do nome lá, das letrinhas no início ou no final mudarem, é praticamente o mesmo circuito, o mesmo funcionamento. Já as versões CMOS, elas têm algumas características diferentes. As tensões de alimentação, como nós já tínhamos dito, elas podem ser menores. Por exemplo, aqui o LMC555, ele pode ser alimentado com 1,5 volt, olha só que interessante. Então você consegue fazer ele funcionar com 1,5 volt. Isso é bom por quê? Porque ele consome menos energia, além de ser CMOS, precisa de menos tensão. Menos tensão num equipamento que tem bateria significa maior autonomia de bateria, menos consumo de energia. Então, só vantagens até aqui. A corrente de saída é o ponto fraco das versões CMOS do 555. Podemos ver aí que em alguns casos chegam a ser bem baixas, né, como 1 mA, depende aí do modelo. Temperatura também são mais sensíveis, os modelos CMOS à temperatura, eles não vão a temperaturas tão altas quanto alguns modelos bipolares, isso é uma característica também de construção. E a grande vantagem também é as frequências mais elevadas que se pode atingir com os 555 CMOS. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse estilo aqui, usando a TV. E eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau.